Retomando, nós estamos aqui na primeira lista de exercícios de revisão, disciplina Economia 1, no primeiro semestre de 2011. No último vídeo a gente terminou o exercício 9, vamos para o exercício 10. Todos os fatos abaixo tenderão a elevar o preço dos imóveis residenciais em uma determinada região, exceto, ou então vamos avaliar aqui. Primeiro, um aumento na renda das famílias. Para visualizar essa questão, vamos colocar aqui o diagrama conhecido nosso, de demanda e oferta. Então a gente registra aqui a oferta de imóveis e aqui a demanda por imóveis. O aumento na renda das famílias vai tender a deslocar a demanda para a direita, o que levaria a um preço de equilíbrio um pouco mais alto do que o anterior. Então, esse daqui de fato elevaria o preço dos imóveis. A segunda, um aumento no preço dos aluguéis residenciais. Ora, se a pessoa tem a opção de alugar ou comprar e o preço do aluguel, o valor do aluguel subiu, é possível que uma quantidade maior de pessoas vai dar o grande salto de tentar comprar o seu próprio apartamento. Portanto, a demanda deveria também se deslocar para a direita. O terceiro, uma queda nos preços dos materiais de construção. Ora, isso significa que a oferta de imóveis tende a ser beneficiada. Se fica mais barato produzir novos imóveis, isso vai fazer com que a oferta se desloque para a direita. E nesse caso, essa oferta um pouco maior, ela vai tender a trazer um preço um pouquinho mais baixo. Então, não tenderá a elevar o preço. Essa é a resposta. Só para completar, a letra D fala uma queda no número de construtoras de empreendimentos residenciais. Ora, uma queda no número de construtoras faria com que a oferta contraísse, se deslocasse para a esquerda, e isso tenderia também a elevar os preços dos imóveis. Então, a resposta para essa é a letra C. Na questão 11, suponha que o preço de equilíbrio de 1 litro de leite tipo C seja R$1, mas que o governo de Pernambuco faça aprovar uma lei pela qual nenhum estabelecimento poderá cobrar mais que 85 centavos por unidade. Então, está estabelecendo um preço máximo. Qual será o resultado mais provável dessa política? Mais uma vez, a gente registra aqui um diagrama de demanda e oferta. Aqui quantidades, aqui preços. A oferta está aqui e a demanda está aqui. Ora, perceba que o preço de equilíbrio foi estabelecido aqui pelo próprio mercado em R$1. Mas o governo decidiu impor um preço máximo de 85 centavos. Com isso, o preço que vai vigorar vai estar um pouquinho abaixo do preço de equilíbrio. Mas se a gente sai desse preço de 85 centavos e vai até a curva de de oferta, aqui é a demanda, aqui é a oferta, isso daqui não está aparecendo um O, mas enfim. A gente sai daqui do preço de 85 centavos, chega na curva de oferta e fala, bom, a esse preço tão baixo, muitas pessoas vão desistir de ofertar. A quantidade ofertada vai ser pequena. Mas a esse preço tão baixo, um grupo muito grande de consumidores vai querer comprar esse produto. Portanto, há mais pessoas procurando esse produto do que unidades sendo oferecidas. Essa diferença entre essas duas quantidades aqui vai ser a escassez gerada. Então, nesse caso, a quantidade demandada excederá a quantidade ofertada. A resposta certa é a letra C, o que vai gerar escassez nesse mercado. Seguindo adiante, os dirigentes do América, o coelho poderoso das Minas Gerais, estabeleceram em R$20 o preço do ingresso para a partida semifinal do módulo 2 do retorno do Campeonato Mineiro. Resultado, 25 mil pessoas compareceram ao estádio, mas apenas 20 mil ingressos haviam sido colocados à venda. Essas observações implicam que, gente, vamos pensar aqui, antes de colocar no diagrama, se 25 mil pessoas compareceram ao estádio tentando comprar, ter acesso à partida, mas apenas 20 mil ingressos haviam sido colocados à venda, houve uma escassez. Mais pessoas gostariam de comprar aquele bem do que conseguiram, de fato, comprar. Isso nos leva a que o preço estava fixado baixo demais ou alto demais? Agora, vamos dar uma olhada aqui. A gente tem preço, quantidade, oferta e demanda, novamente.
se o preço de equilíbrio é desconhecido aqui, vamos entender o que aconteceria se a fixação de preço tivesse sido equivocada aqui muito para baixo. Ora, muito para baixo a gente sai daqui, chega na curva de oferta, essa seria a quantidade ofertada. Vai até aqui, chega na curva de demanda, essa seria a quantidade demandada. Haveria escassez, como está sendo descrito aqui nos números do problema. Se o preço tivesse sido colocado alto demais, a quantidade demandada seria menor do que a quantidade ofertada. E aí, portanto, haveria uma sobra de ingressos. Então, aqui, na verdade, o preço tem que ter sido estabelecido baixo demais para que haja essa escassez. Então, o preço de equilíbrio para aquele espetáculo é superior a R$20. Essa é a resposta certa. Vamos para a questão 13. Qual das afirmativas abaixo acerca da elasticidade de preço da demanda é falsa? Então, a gente está falando daquele cálculo que a gente faz para medir a sensibilidade do consumidor à variação de preço, a sua capacidade de reagir. A gente tem variação percentual de quantidade sobre variação percentual de preços, como esse cálculo. A primeira afirmativa, trata-se de um número negativo. Isso é verdade porque, pela lei da demanda, quando preços sobem, quantidades caem. Se essas variações têm sempre sinais opostos, o resultante vai ser um número negativo. A segunda, a elasticidade de preço da demanda não tem qualquer relação com a inclinação da curva. Essa é falsa, por quê? Porque demandas inelásticas estão associadas a curvas quase retas. Demandas elásticas estão associadas a curvas quase horizontais. Então, aqui, essa é uma afirmativa falsa. Só para confirmar, ela mede a sensibilidade dos consumidores em relação à mudança de preços. Essa é a definição de elasticidade. Trata-se de uma razão entre porcentagens. Também está correta. Então, a resposta para essa é a letra B. Nós vamos chegando aqui a 7 minutos. Tá? Então, vamos à questão 14. A elasticidade de renda da demanda por instrumentos musicais é mais 0,10. Podemos afirmar que essa demanda é elástica e inelástica. Gente, essa questão diz respeito a um outro tipo de elasticidade, a elasticidade de renda, ou a sensibilidade da demanda a mudanças na renda. Então, aqui a gente vai ter variação percentual da renda, a gente vai representar com a letra Y, dividido por variação percentual. Desculpa, houve uma falhinhazinha aqui, deixa eu reescrever aqui. A gente vai ter a elasticidade, é sempre uma variação percentual de quantidade em cima, só que o fator que está se alterando agora e provocando reações na quantidade são variações na renda. Então, ao dizer que esse número aqui é 0,10, a gente está dizendo que a razão entre essas duas variações é de 1/10. Se a renda subisse 50%, nesse caso a quantidade subiria 1/10 disso, só 5%. Tá? Então vamos ler. Isso daqui é uma resposta não muito elástica, né, gente? É uma resposta desproporcional. Essa demanda é elástica em relação à renda ou inelástica? Ora, com esse número tão pequeno, ela é inelástica. Então, a gente tem duas opções aqui. E se a renda das famílias crescer 10%, o avanço na quantidade crescerá apenas 1%, porque eles seguem na mesma direção, uma vez que o sinal é positivo, mas em proporção de 1/10. Então, a resposta é inelástica e crescerá 1%. Tudo bem? A elasticidade de preço da demanda por ingresso para o show da banda Metallica, então isso aqui é uma espécie de um genérico da Metallica, é menos 10. Podemos concluir que, agora vamos pensar mais uma vez aqui, a elasticidade de preço da demanda. Então, esse número foi menos 10. Significa que se o preço se elevasse, por exemplo, em 10%, mais 10%, a quantidade cairia numa proporção de 10 vezes a isso. Então, seria menos 100%. Ninguém compareceria ao estádio ou ao local do show se o preço se elevasse em apenas 10%.
Se o preço for elevado em 10%, a quantidade cairá a 10%. Está errado. Essa aqui não é a resposta certa. O show pode ser considerado um bem inferior. Ora, vamos pensar um pouquinho aqui. Bem inferior ou bem normal está associado a variações na renda. E o que a gente sabe dessa questão é a elasticidade de preço da demanda, é a elasticidade de preço, a sensibilidade sobre preços. Então, a gente não pode afirmar se ele é ou não bem inferior. Letra C. O show não é exatamente uma oportunidade imperdível e deve haver um bom número de espetáculos substitutos. Essa parece ser uma afirmativa razoável, uma vez que mesmo pequenas variações no preço geram enorme reação de quantidade. Então, eu marcaria a letra C. Mas só para completar, vamos ler a questão D. A demanda é claramente inelástica em relação à renda. Gente, demandas inelásticas seriam com números menores que 1 em valor absoluto. E aqui, a gente não sabe qual que é a elasticidade em relação à renda. A gente só sabe a elasticidade em relação ao preço. Então, a resposta é a letra C. Vamos para a próxima. A questão 16. O preço do pão caiu 10% no último mês. Como resultado, a quantidade demandada de salsichas subiu 20%. A elasticidade de preço cruzada da demanda por salsicha em relação ao preço do pão é... Bom, essa questão aqui diz respeito a um outro tipo de elasticidade. Ela ainda não foi discutida na sala de aula no primeiro semestre de 2011, mas só para já desfazer a curiosidade aqui, a gente vai explicar a resposta. Nesse caso aqui, a gente tem variação percentual de quantidade de um bem A, que decorre de variação do preço de um outro bem, do preço de um bem B. Então, a gente vai usar esse tipo de elasticidade preço cruzada para mensurar a sensibilidade de uma determinada demanda a mudanças em outro mercado. Nesse caso aqui, a questão nos diz que o preço do pão caiu 10%. Então, eu vou fazer aqui menos 10%. Enquanto isso, a quantidade demandada de salsichas subiu 20%. Mais 20%. Ora, vamos entender o que está acontecendo aqui. A gente vai encontrar menos 2 como resultado disso. Quando essa elasticidade de preço cruzado é negativa, significa que, ao reduzir o preço de um segundo bem, a quantidade comprada do primeiro bem é superior. É como se esses dois bens fizessem parte de um pacote, que quando um deles fica mais barato, o pacote fica todo mais barato e a gente compra mais de ambos. Esse é o caso de bens complementares, né? Como é salsicha e pão. Pois bem, então o cálculo dá menos 2. Como esse número em valor absoluto é maior do que 1, a gente chama isso de elástico. Então a resposta é a letra B. Vamos para a questão 17. Bem rapidamente, o preço do trigo caiu 15% no último ano. Como resultado, a quantidade ofertada este ano é 5% menor que em 2007. Então, a gente está falando aqui de uma elasticidade de preço da oferta. Então, a gente vai ter variação percentual de quantidades em cima, dividido por variação percentual de preço. E aí a gente tem a informação de que o preço caiu 15% e a quantidade ofertada foi 5% menor. Então, menos 15, menos 5, a gente tem mais 0,33. Como esse número é menor do que 1 em valor absoluto, essa demanda é inelástica. E o valor é mais 0,33. Então, aqui deveria ter essa opção aqui, mas deveria ser positivo esse sinal. Nosso tempo está acabando aqui. Eu volto a essa questão logo em seguida no próximo vídeo.